Olá, eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje contando a história de vida real de uma pessoa, uma mulher. Ela foi paquistanesa e muçulmana. Seu nome era Bilquis Sheikh. Ela viveu entre os anos de 1912 e 1997. Ela foi casada com um general. Ele ocupava um alto cargo no Ministério do Interior do Paquistão. E por conta desse cargo, eles moraram por muito tempo em Londres. Como eles ocupavam esse cargo de importância em termos de governo, ali em Londres, eles frequentavam a alta sociedade, em especial a sociedade envolvida com política, com diplomacia. Bilquis, então, ela viveu por muitos tempos nessa capital, uma das mais importantes do mundo ocidental. Frequentava as rodas sociais, tinha muitas amigas, muitos amigos, sua relação social ali era bastante importante. Mas um belo dia ela veio a saber que o seu esposo estava com outros planos com relação ao seu casamento. E então se separou dela. Nós podemos imaginar o que seria para aquela época, né? Já faz muito tempo, os costumes eram muito diferentes. E ainda pensando que ela era muçulmana e vinda dessa região do Paquistão, cujos valores são também bastante rígidos, o que significaria para essa mulher ter sido dispensada pelo próprio marido? Bilquis então precisou deixar Londres, o esposo já tinha aí um segundo casamento em vista e ela voltou para sua terra natal. A família de Bilquis também era influente, tinha muitas posses e ela pôde então se recolher num sítio afastado da civilização, da população, e ela se recolheu nos pés do Himalaia e passou a viver ali sozinha. Os seus filhos continuaram em Londres, continuaram sendo educados pelo pai e ela ficou ali solitária. Ali nessa casa, nesse sítio onde ela vivia, ela tinha alguns empregados, alguns funcionários que cuidavam da manutenção, da limpeza, dos serviços em geral. E eles, apesar de estarem no Paquistão, eles professavam a doutrina cristã, eram cristãos, católicos. E Bilquis estava ali no momento frágil da sua vida. Dificilmente ela conseguiria reconstruir uma história, recomeçar. E a queda de onde ela estava, o que ela frequentava, por onde ela transitava, quais eram as suas ocupações, para onde ela tinha ido, era muito brusca. A vida dela foi realmente transformada. E os próprios comentários eram desfavoráveis. A mulher ali não tem os mesmos privilégios, os mesmos direitos de um homem. Então ela havia sido dispensada pelo seu marido, havia sido descartada. E ela se recolheu, quase que se escondendo para se poupar de comentários maldosos ou de intrigas e também para se recompor, porque foi para ela um grande sofrimento. Estava ali então com essa alma fragilizada, perdida, se sentindo dentro de um grande vazio, com muitas questões, se sentindo injustiçada, abandonada. E os seus funcionários então, que professavam a religião cristã em segredo, porque eles não podiam fazer isso ali, eles seriam alvos de perseguições, eles começaram a se compadecer da dor dela, da tristeza, desse estado depressivo. E um dia Bilquis teve um sonho, foi um sonho diferente dos outros. Ela descreve esse sonho como se fosse uma revelação, que ela tinha sentido que tinha esse caráter de revelação. E no sonho ela diz que ela estava na própria cama dormindo, mas em sonho ela via no seu criado mudo, numa mesinha que ela tinha amparando a cama, ela via que do alto descia uma luz, como se fosse um feixe de luz muito forte, um jato de luz, e que ele parava
em cima desse pequeno móvel. E era esse o sonho que ela teve, estranho e muito forte. E aí ela acordou, muito agitada, com uma carga emocional muito forte. E parecia tão verdade aquilo, parecia algo tão verdadeiro, que ela acordou e acendeu as luzes para olhar o que tinha em cima daquele móvel. E em cima do móvel existia um livro, era um evangelho. Provavelmente deixado ali de forma sorrateira, sem ser descoberta, né? De uma forma para ser secreta, mas certamente algum dos funcionários dela, se compadecendo dessa dor, quis oferecer-lhe algo que a ajudasse a superar essa dor. Uma outra forma de ver a vida, um outro caminho, talvez tivesse esperança de que aquilo pudesse melhorar o ponto de vista dela, e enfim, retirar-lhe daquela situação tão sofrida, tão triste, tão depressiva. Ela a princípio se assusta e a sua mente fica tentando enxergar, identificar como esse livro veio parar aqui. Quem pôs esse livro aqui o colocou em segredo. Mas e meu sonho? Por que no meu sonho eu vejo uma luz descendo do alto e se posicionando exatamente onde alguém deixou esse livro? E ela fica muito intrigada, e isso toca o seu coração de um jeito, porque ela enxerga ali algum tipo de mística acontecendo. Algum fenômeno que ela não entendia, que fugia do seu entendimento racional. Então, passada essa agitação de ter acordado desse sonho com forte carga emocional e da surpresa de fato haver algo diferente, onde essa luz aterrissava, e aquele livro, ela ficou então curiosa e ela gastou o resto da sua noite folheando, lendo aleatoriamente mensagens. E ela foi ficando cada vez mais intrigada e emocionada, porque ela abria aquele livro aleatoriamente. E aleatoriamente as mensagens que caíam pareciam nada aleatórias. Eram mensagens que vinham responder exatamente seus questionamentos. Aqueles questionamentos que ela nunca ousou fazer pelas palavras faladas. Mas eram questões, eram medos, eram angústias, eram dramas internos e que ela falava dentro do seu ser. E ela questionava, e ela criticava, e ela pedia, e ela chorava. Esses dramas que quem sofreu ou quem sofre conhece muito bem o quanto eles são intensos, o quanto eles são profundos em nossa alma, o quanto nos levam a desespero, a medo, a angústia, a vontade de desistir de tudo. Quantas vezes nos sentimos assim, que nem Bilquis naquela noite, sem saber para onde ir, sem encontrar uma luz no fim do túnel, sem saber responder às questões, sem compreender o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Por que eu? Como eu faço para sair disso? O que eu posso fazer agora? Para onde eu corro? E esses questionamentos, esses apelos, esses pedidos que eram da alma sofrida, que gritavam, mas gritavam de forma calada, dentro, no seu coração e no seu pensamento, parece que foram ouvidos. E parece que, como um milagre, as coisas se confabularam para chegar nesse momento. E ela abria aquele livro e mensagens respondiam suas indagações. Mensagens tocavam o seu coração. E ela começou a chorar compulsivamente. Era um choro de alívio e de esperança. Parecia que ela tinha sido carregada no colo por uma força misteriosa, muito maior do que a razão, do que o senso racional é capaz de explicar. Assim é que ela se sentia naquela noite. Os meus apelos, ainda que não tenham sido proferidos pela minha fala, eles foram ouvidos e eles foram atendidos. Alguém veio me socorrer. E ela gastou então o seu tempo ali, olhando, lendo, se deliciando com aquela mensagem
que era uma mensagem de acolhimento, de esperança e de fé. E Bilquis então transformou isso num livro. Transformou isso num livro que se chama Atrevi-me a Chamar-lhe Pai. E a gente já volta para falar por que esse nome, por que ela escolheu esse nome, para contar da sua história pessoal. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas retomando então nossa história dessa paquistanesa que foi muçulmana e que estava recolhida nos pés do Himalaia, numa propriedade rural da sua família, como quem fugia do tombo que havia levado na vida, tendo caído da alta sociedade londrina, sendo dispensada pelo seu marido para morar solitariamente em meio à natureza, recolhida. Bilquis então estava, depois desse sonho quase que profético, dizendo como seria a sua vida dali para frente, ela estava então nesse estado de deleite, olhando aquele livro e descobrindo verdadeiras passagens que valiam para ela ouro, o ouro de dentro. Esse ouro que ilumina, que enriquece, mas enriquece com valores espirituais, com valores que tocam a alma e não tocam o tato e nem a visão física. Ela gastou então a sua noite lendo e relendo trechos e encantada. E ela então um dia narra essa experiência de vida para um escritor. E esse escritor ajuda Bilquis a contar a sua história de vida nesse livro que ela intitula Atrevi-me a Chamar-lhe Pai. Por quê? Porque na sua primeira religião, antes dela se converter ao cristianismo, porque é isso que acontece, ela sentia esse Deus que para ela era transmitido na figura de um legislador, de alguém que ficava tomando conta, avaliando o seu comportamento para aplicar punições. Era alguém muito distante, que você não tinha direito de se aproximar. A hierarquia era muito longa. Entre ela e esse Deus poderoso, ela jamais poderia imaginar que havia um acesso para que a proximidade acontecesse. Ela então começa a se interessar por aquele livro que mostrava um Deus muito mais com a figura de Pai, como Jesus nos apresenta. Pai, eu e Deus, eu e o Pai somos um. E Jesus nos trouxe essa figura amorosa desse Pai, dessa figura paternal que ama e que não pune. E ela se encanta com isso. Seria possível? Seria possível eu descobrir que, na verdade, esse meu Criador, mais do que um legislador, muito mais amoroso e próximo, é um pai? Ela então começa a se interessar, ela vai participar das reuniões secretas com seus funcionários e um dia ela se decide pela conversão. Dá para imaginar que não caberia uma paquistanesa muçulmana de família influente, ex-esposa de um ministro daquele governo, se tornando cristã. Ela percebe então que a própria família começa a entender que ela tinha perdido a razão, que ela talvez estivesse enlouquecendo. Ela começa a sentir o acerco, né? Algo apertando, e ela percebeu que ela estava ali em risco e que ela precisava agir se ela quisesse continuar sendo livre. Esses mesmos irmãos dessa nova doutrina que ela abraçava
ajudaram ela a fugir do país. E ela foi foi morar nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, livremente, ela pôde se dedicar à sua nova religião. Se tornou uma benfeitora da humanidade. Estendeu o seu amor para muitas e muitas e muitas pessoas. Esse amor caridade, esse amor que se esquece de si para cuidar do outro. Mas é um amor que foi fruto da transformação pessoal. Bilquis primeiro sentiu-se necessitada. Bilquis primeiro se transformou através do amor de Deus internamente, para estando então num estado de alma possível de oferecer ajuda, porque seria essa ajuda de quem é autêntica, porque sentiu na pele, ela tem o testemunho para dar, ela então socorre os necessitados. E esse período de transformação, e o livro se passa com esse período, narra o período dela saindo da visão religiosa que ela tinha, professando a religião muçulmana, e ela se torna então católica cristã, professando a religião que o Cristo deixou. O livro narra essa história. E ela conta nessa história como foi a transformação. Ela disse que quando ela se aproximou de Deus de uma forma tão gostosa, que ela se sentia o tempo todo sendo acolhida nesse colo paterno, nesse colo maior, que garante para a gente a justiça divina e ao mesmo tempo o amor incondicional, ela disse, nunca mais quero me separar dele. Então ela adotou simbolicamente essa figura de linguagem, essa imagem. Estou sempre acompanhada do Pai. E ela diz que algumas vezes, quando ela estava na presença desse Pai, ela descreve que ela sentia paz de espírito, esperança no futuro. Ela sentia confiança na justiça divina, tudo está onde precisa estar. A vida é linda, o mundo é belo, a humanidade é minha família. Era esse estado de espírito que fazia com que ela se movimentasse e vivesse. Mas ela diz que às vezes algumas coisas de fora a atrapalhavam, algum acontecimento afetava a sua emoção e a desequilibrava. E ela disse então que ela adotou uma postura, ela desenvolveu uma postura de ficar vigiando a própria mente, o próprio estado de alma. E quando ela percebia que ela já não estava mais no colo de Deus, com paz de espírito, com esperança no futuro e na justiça divina, confiança na justiça divina e amor pela humanidade, ela tinha se distanciado de Deus. Então ela desenvolveu um padrão mental em que ela parava aquilo que ela estava fazendo e se perguntava assim, perdi Deus. E aí ela falava assim, Pai, onde foi que eu o deixei? A partir daí então, Bilquis parava o que estava fazendo e retomava os últimos passos até descobrir o que tinha acontecido para que ela se afastasse de Deus. E aí normalmente ela dizia assim, às vezes foi uma irritação que alguma coisa de fora provocou em mim. E essa irritação foi suficiente para quebrar minha paz de espírito e toda essa condição que Deus me oferecia quando eu estava em conexão com Ele. Outras vezes era um pensamento invigilante, uma mágoa do passado, alguma situação que me desestruturava, que me desequilibrava e de novo me arrancava do colo do Pai, roubava minha paz de espírito e me afastava da confiança na vida e do amor pela humanidade. E eu ficava brava com alguém, eu ficava decepcionada com alguém e isso acabava me afastando do meu Pai. Então Bilquis dizia que ela ficava vigiando e que toda vez que ela percebia que ela já não estava mais com o Pai, ela parava e reprocessava seus últimos momentos para identificar. E ela falava, já sei. Foi aquela palavra, foi aquele sentimento, foi aquele pensamento, foi aquele acontecimento. E ela dizia assim, não é isso que eu quero e eu posso escolher. Então ela dedicava a ela alguns instantes para ela retomar a paz, respirava profundamente, asserenava seu pensamento, acalmava seu coração. E daí ela dizia, pronto, Pai, pode voltar.
E aí ela se reconectava com esse pai e continuava a viver nesse estado de espírito quase que divino, quase que celestial. E ela diz que isso se transformou num hábito, até chegar um ponto em que ela já não precisava mais vigiar, porque automaticamente ela não permitia que pensamentos negativos, que notícias desesperadoras, que pessoas invigilantes, que acontecimentos desastrosos roubassem sua paz de espírito. Antes mesmo de desequilibrar Bilquis, ela parava e dizia: não, esse é o tipo de coisa que vai me roubar de Deus. Então eu não aceito, eu não preciso comprar isso. Isso não é da minha escolha. Fica comigo, Deus, não sai daqui não. E me ajuda a enfrentar a palavra que me foi ofensiva, a notícia que me chegou de forma desastrosa, aquelas coisas que acontecem e que nos desequilibram. Pai, me ajuda a passar por isso comigo. Porque se eu te perder, eu acabo entrando num jogo que eu sei que me acaba com a paz de espírito. Essa foi a terapia que Bilquis inventou para si mesma, para conseguir viver no mundo sem ser arrastada pelas coisas do mundo, para conseguir manter a sua escolha, para conseguir continuar definindo: eu quero ser feliz, eu quero ter paz e ninguém e nada vai roubar isso de mim. Quero continuar com Deus. Por isso que ela faz essa transição desse Deus que ela conheceu primeiro como essa figura de um tribunal que condena, para esse pai que vivia com ela. Por isso o nome: atrevi-me a chamar-lhe pai e a conviver com você. É isso que ela descreve no livro. Mas e o que isso tem a ver com as nossas vidas? A gente já fala daqui a pouquinho. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenzibeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas e o que podemos aprender com essa história dessa paquistanesa que se atreveu a não se deixar arrastar por uma depressão que tinha toda a justificativa de acontecer? Afinal de contas, foi muito duro o embate que a vida lhe trouxe. A perda, a distância, a mudança, tudo isso que aconteceu foi realmente algo para desestruturar uma vida, uma pessoa. Mas ela se atreveu a muitas coisas. Ela se atreveu a não ficar acomodada. Ela se atreveu a lutar por algo que parecia interessante e que valia a pena se lutar. Ela se atreveu a romper padrões do seu passado. Ela se atreveu a fugir para poder ter liberdade. Ela se atreveu a contar essa história num livro. E ela se atreveu, por fim, a fazer uma história diferente do que nós costumamos ver se aproximando de Deus. Porque a maioria de nós fala, professa a nossa fé, mas muitas vezes de boca, e não pagando o preço que precisa ser pago para que essa conexão de fato se mantenha. Bilquis é para a gente um exemplo, para que quando a gente se depare com os embates da vida, com as dificuldades que o mundo nos traz, não para a nossa punição, como muitas vezes a gente imagina, mas para nosso crescimento, para a nossa mudança e para a nossa transformação.
A ideia da nossa reflexão de hoje é essa. Para que a gente olhe para os momentos em que cansamos, desanimamos, nos perdemos, desequilibramos. E para que, ao invés de cairmos em acomodação, utilizemos esses embates, esses obstáculos, essas dificuldades para a nossa transformação. A ideia da gente pensar hoje é essa: entre a acomodação e a transformação, nós temos muitas coisas que podem ser experimentadas. Nós podemos crescer, nós podemos mudar, nós podemos conhecer coisas da vida que a gente nunca imaginou, como Bilquis jamais se imaginou, sendo cristã, vivendo livre nos Estados Unidos e sendo uma pessoa caridosa, que fazia bondade, que distribuía amor por onde passava, e escrevendo um livro que está sendo debatido e conhecido hoje aqui no nosso mundo, na nossa comunidade. Mas só porque um dia ela aceitou não ficar acomodada, não ficar se lamentando: olha o que a vida me fez, o que o meu marido me fez, olha o que a minha religião me fez, olha que desgraça, olha onde eu vim parar, olha como eu sou abandonada, olha como ninguém me lembra, olha como ninguém se importa comigo, olha como as pessoas não ligam. Nós sempre esperando um Salvador de fora que vem guerrear as nossas guerras, fazer o nosso esforço, curar a nossa ferida, sempre querendo que alguém se compadeça e venha fazer por nós o que nós não estamos querendo, assumindo fazer. Bilquis aceitou ser a protagonista da própria transformação, ao invés de sentar, chorar e esperar a salvação vir de fora. A salvação está dentro. Ela é conquista quando conseguimos assumir o papel de protagonistas. Eu sou o artista primeiro da minha história, da minha vida. Eu sou responsável por mim. Cabe a mim os grandes feitos da minha vida. O caminho que eu sigo é meu, escolhido por mim, e eu posso mudar a hora que eu entender que é importante para mim. Não é questão de ser rebelde, porque isso parece que está em moda, e grita, e xinga, e acusa. Isso é para desviar a atenção e se escusar da responsabilidade. A proposta de transformação não é de rebeldia, é de responsabilização. Eu me responsabilizo. Ah, mas foi o outro que fez, o que ele fez é problema dele. O que eu faço com o que o outro me fez é problema meu. Ah, mas a vida me trouxe, mas eu posso provocar outras mudanças. Sempre tem algo nas minhas mãos que eu posso fazer. Não é cabível sentarmos, chorarmos e ficarmos nessa posição de vítima, caindo na vitimização, porque nós estamos simplesmente abrindo mão da nossa própria vida. Será que é isso que nós queremos? Por que não nos espelharmos nessa história linda dessa paquistanesa que fez questão de contar pra gente como ela fez, não para se vangloriar, mas para mostrar pra gente: é possível que ao invés de você só chorar, você se transformar a partir do choro. Só que para isso precisa de esforço, de vontade e principalmente do que ela prega no próprio livro: vigilância para não repetir velhos padrões. E o que isso quer dizer? Na psicologia, na filosofia, na educação, em várias áreas e de várias frentes, surgem convites como esse que Bilquis nos fez. Na filosofia, conhece-te a ti mesmo. Olha para você. Para de querer que o outro venha te conhecer para te curar, ou para te salvar, ou para te orientar. Conheça-te a ti mesmo, como está lá no templo de Delfos, até hoje nas pedras, nas ruínas. Vai em busca de você. Investe em saber quem é você, o que você quer da sua vida, o que está aí dentro no seu talento, o que você poderia fazer por si mesmo.
Na psicologia, o caminho da individuação, na psicologia analítica, vai em busca do ser que você é. Esquece o que os outros planejaram, desejam. Esquece o que dá ibope, esquece o que dá fama. Esquece o que a sociedade fala que é bonito de fazer. Vai em busca de você, aceita os desafios da vida. Se transforme. Na educação, a educação verdadeira, não essa doutrinadora, que quer conduzir as crianças para um lugar. Cada criança já tem o seu lugar e a liberdade de pensamento e de escolha é o que mais a gente pode fazer pelas crianças. A criança não deve ir para onde eu acho que ela deve ir, porque eu acho que é o melhor. A criança tem que ir para o caminho que já é dela, ela já é um ser humano, ela já tem suas próprias questões, seus próprios talentos. O que me cabe é mergulhar no mundo da criança para ajudá-la a ser quem ela é e não querer que a criança mergulhe no meu. Isso é doutrinação, isso é condução. Nós não temos direito de fazer isso com as crianças. Nós é que temos que deixar a nossa participação de lado para mergulhar no ambiente, no mundo da criança. Quem está um pouco acordado sabe que esse é o caminho. Esse é o caminho verdadeiro que nos liberta. E nós temos ouvido muito hoje técnicas de meditação. E uma das práticas que tem muito sido comentada e está crescendo muito é a tal da mindfulness. O que é mindfulness? É uma técnica que nos ajuda ao domínio da atenção plena. E o que é atenção plena? Essa escola, essa linha de meditação diz assim, é que sua mente e os seus sentimentos, suas emoções devem estar onde seus pés estão. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que estar presentes naquilo que estamos vivendo e não vivermos de mágoa, rememorando o passado. Meus pés estão no presente, a minha mente deve estar no presente também, é onde eu tenho poder de escolha. Aquilo que eu já passei no passado, que já me fizeram, não adianta eu ficar vivendo lá, aquilo já foi. Eu não posso voltar lá para agir diferente, mas eu posso agir diferente hoje, levando em consideração o que me fizeram no passado. Não adianta ficar elaborando sentimentos que já aconteceram ou que não aconteceram ainda e talvez não venham a acontecer. Então, quando nós olhamos muito para o futuro, será que isso vai passar? Quando isso vai passar? Quem vai morrer? Como vai ficar? Vai ter ou não vai ter? Isso gera ansiedade. Ansiedade é pressa para ir para frente. Não chegou ainda o momento lá na frente. Eu estou no presente. Os meus pés, a minha mente e as minhas emoções devem estar sincronizadas. Então, se eu me apresso pelo futuro querendo saber e adivinhar o que vai acontecer, eu gero pânico e ansiedade. E se eu fico presa no passado, rememorando mágoas, me lastimando, me sentindo coitadinha, eu gero depressão, que é essa pressão lá para trás, lá para o profundo, rememorando, revivendo situações que não estão no presente. Por isso que a Bilquis fala, eu não me deixava seguir muitos passos sem estar presente. Então, a forma como ela elaborou isso, ela dizia assim, pai, onde foi que eu deixei? Quer dizer, em que momento que eu me perdi e que minha mente começou a divagar e que o meu sentimento começou a tribular? Em que momento? Para, respira, acerena, reconecta com Deus que está em mim, com Deus que está além de mim e volta a viver com paz. Volta a ser protagonista, eu escolho. Não é porque essa pessoa me xingou que ela vai me abalar. Não é porque essa notícia me chegou que ela vai me desestruturar. Não é porque no passado alguém me prejudicou que ele vai me roubar o presente. Isso é viver de acordo com a mensagem que essa paquistanesa nos deixa. Viva o momento, escolha, se transforme a partir dos obstáculos, das dificuldades, mas não deixe que os outros vivam sua vida e nem abandone sua própria vida. Tenha coragem de sair da acomodação e vá para a transformação, para descobrir os tesouros que estão guardados em si, como ela descobriu. E ser autor da sua própria história e escolher viver com paz e espírito, com mente tranquila no momento presente. Fica esse convite para reflexão. Até mais.